Você tem uma música favorita pra cantar no estádio? Sabe aquela que a torcida vem junto, todo mundo sabe e tal? Do Mengão sem freio, é o bonde do Mengão sem freio. Hoje tem gol do Ribamar, Ribamar. Hoje tem gol do Ribamar, Ribamar. Por isso, o Peleja e a Umbro me trouxeram pro Rio de Janeiro. Aqui, a relação do futebol com um estilo musical específico criou uma subcultura que se espalhou pelo resto do Brasil. Você já deve ter cantado também. Em cada país, em cada região do mundo, há costumes, crenças e cenas que constroem o esporte local. O futebol é cultura. E nessa série exclusiva do Peleja, eu vou me deslocar em cada episódio para te mostrar uma das suas tantas subculturas. O Rio de Janeiro é um berço musical. Do samba até a bossa nova, a música faz parte da rotina do carioca e se mistura com várias esferas da sociedade, seja nas festas espalhadas por aí ou na orla da praia. Assim como no resto do país, o futebol não ia escapar disso. É por isso que as festas das torcidas nas arquibancadas daqui sempre foram embaladas por vários ritmos diferentes e invadiram aos poucos a galera de todo o Brasil. Mas no início da década de 90, um dos ritmos que tomaram conta da cidade e também dos estádios saiu da periferia para virar mainstream. O funk, que nasceu consciente e proibidão, explodiu nas favelas do Rio de Janeiro depois do primeiro disco do DJ Malboro, e pouco tempo depois já tinha virado o grito das torcidas de futebol, que eram, na sua maioria, frequentadas pelos moradores dessas comunidades. Eu vim conversar com o Vitor, que é produtor cultural, pesquisador e autor de um artigo sobre funk e futebol, para explicar como essa relação começou. Quando o funk começa a se desenvolver, ali por volta dos anos 80 e tal, é natural que organicamente se aproxime um pouco da perspectiva do futebol. Então aquela batucada do samba que acontecia, ela vai também aproximando um pouco de uma batucada orgânica do funk. Se a gente repara a vestimenta, isso não só no Rio, mas a vestimenta de algumas torcidas organizadas, vai ter uma estética aproximada de uma cultura urbana do funk, do hip hop. Existiam, sei lá, muitas disputas territoriais no Rio de Janeiro. Então, sei lá, grupos do bairro tal que colavam no baile tal. E eles se articulavam também com grupos de torcidas organizadas tais que colavam nesses bailes. Só que além das arquibancadas, o funk dominou a cena musical no Brasil e começou a ganhar cada vez mais espaço no rádio e também na TV. Programas exaltavam o ritmo envolvente com cada vez mais melodia, só que ao mesmo tempo, parte da mídia criticava as letras explícitas e os bailes organizados nas favelas. Toda a cultura periférica, a primeira tendência é ela ser perseguida porque está atravessada a racismo, a outros processos, discurso de classe. Assim como a capoeira já foi proibida, o samba já foi proibido, o funk passou pelo mesmo processo, passa até hoje pelo mesmo processo, né? Tem DJ que foi preso recentemente, MC que continua sendo preso. Hoje, todas as camadas sociais são impactadas e consomem o funk em vários espaços diferentes. E aqui no Rio, o futebol teve um papel fundamental nisso. Muitos grupos que frequentavam bailes, eles eram majoritariamente grupos de oriundos de favelas. Mas a gente também tinha, por exemplo, esquadrões de torcida organizada da Zona Sul que estavam frequentando esses bailes também, assim. Eram caravanas que iam pros bailes e também iam pros jogos. Então, às vezes, sei lá, se, por exemplo, uma galera da Baixada Fluminense vinha pro Maracanã, ia pro baile funk de noite. E às vezes tinha um cara que ia lá na torcida do Botafogo, nem era Botafogo, mas a galera do bairro dele ia pro baile e ia pro jogo, então ele ia também. E muitos desses funks se aproveitam do futebol pra bombar ainda mais. Se atualmente uma das grandes referências do funk carioca é o MC Pose do Rodo, é porque ainda em 2019 ele resolveu cantar sobre a fase do próprio time e estourou o hit Os Coringas do Flamengo, que até virou parte da comemoração do título da Libertadores. Quando é jogo do Mengão, a torcida faz um show, pode levantar pra que hoje tem gol do Gabigol. Mas muito antes dele, assim como eu comentei, outros artistas viram suas músicas explodirem nas arquibancadas. Eu lembro muito da dança da bundinha. Em 2009, se você fosse ao Maracanã, muito provavelmente ouviria um dos maiores hits do funk no momento, cantado não por uma, mas por duas torcidas, cada uma com a sua versão. A música original É o Pente dos Havaianos explodiu primeiro no Rio de Janeiro, para depois tomar o Brasil todo com shows e turnês em frente a um paredão de funk, e esse passinho frenético em cima do palco. Parte fundamental do funk, a dança é o que faz o ritmo se tornar ainda mais popular. Seja na comemoração dos gols ou dentro do baile, os passinhos ajudam a relacionar as músicas com a nova geração de torcedores, e claro, com a internet. Paródias, composições em cima de remix, dublagens, coreografias, tudo que tem a ver diretamente com a cultura do funk se misturou também com o vocabulário do futebol, para se espalhar por todos
todos os cantos das redes sociais e fazer a gente se deparar o tempo todo com cenas como essa ou essa. Pra entender isso melhor, eu vim até o Newton Santos pra trocar ideia com a Samantha, que viralizou na internet fazendo seu passinho ao som do hino do Botafogo, lógico, na versão funk. Botafogo, campeão desde 1910. Eu já fazia vídeo nesse estilo com outras músicas, só que infantis. Eu pegava tipo Uni do Unité, versão funk, e dançava no centro da cidade. Eu lembro que tinha um versinho do hino em versão funk, eu falei, vou fazer com esse versinho. A batida de funk do Rio é diferente de São Paulo, que é diferente de Minas, e assim vai. Aqui no Rio a gente prioriza muito, literalmente, a batida do tu-tchá, tu-tchá, e a gente também chama de 150 ppm. Então a gente gosta dessa batida, então, e assim vai se criando o passinho. Além de ser muito envolvente, outra coisa que é muito popular, futebol. Aí junta os dois, a sua paixão mais a música envolvente, cara, é uma combinação perfeita. O futebol, além de um esporte, é um movimento cultural e social. E a relação dele com o funk no Rio de Janeiro é um exemplo claro de como essas coisas rolam aqui no Brasil e no resto do mundo. E tem várias razões pra acontecer. O funk tem essa tradição de pegar uma letra e mexer com ela e fazer uma paródia dela, e isso combina muito também com uma torcida de futebol no estádio, né? E também tem aquela coisa da repetição, do refrão muito forte, que é repetido várias vezes. Então é quase que um grito de guerra mesmo, assim, né? Música, moda, gastronomia, torcidas, tem um monte de subculturas que nascem junto por causa do futebol. E o Peleja vai atrás de todas elas. Comenta aqui embaixo qual é a próxima que eu tenho que conhecer. Não se esquece de se inscrever no canal e até a próxima.